abençoado aqui do nosso canal LS Podcast. E hoje está imperdível esse vídeo. Esse vídeo de testemunho abençoado com o pastor Hilton. Pastor Hilton contando o seu testemunho. Olha só o que Deus fez na vida dele. Ele se aprofundou na vida errada, ficou cego, mas Deus restaurou sua visão. Agora eu não vou contar como Deus restaurou a visão dele, porque aí você vai assistir. Assista até o final e você vai ver quão maravilhoso é esse Deus que nós agradamos, que nós procuramos servi-lo, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. E Ele quer fazer na sua vida também, como fez na vida aí do nosso irmão Hilton, que é uma bênção de Deus. Que Deus venha abençoar grandemente. E desde já agradeço a todo inscrito. Agradeço por cada um que se inscreveu nesse canal e aqueles que vão se inscrever ainda. Estamos chegando, graças a Deus, a quase 1K, né? Vamos chegar a 1K, graças a Deus, e é a bênção do Senhor, tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. E como sempre eu digo, Shalom Lahem, a grande paz do Senhor Jesus venha reinar em seus corações e vamos tocando o barco com Cristo. Fique aí com o testemunho abençoado do nosso pastor Hilton. Deus abençoe e até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Senhor Jesus, a todos os amados e queridos irmãos, meu nome é Evangelista Wilton. Hoje eu estou aqui para contar um pouco do meu testemunho, aquilo que aconteceu na minha vida, e tenho certeza que se você prestar muita atenção em tudo aquilo que Deus tem para falar com a tua vida nesse dia, vai ser de grande valia para a tua vida. Hoje eu estou com 46 anos, né, de idade. Eu sou da cidade de Itajubá, aqui no sul de Minas Gerais. Aos 12 anos de idade, eu adquiri uma doença por nome diabetes. Uma doença que assola aí a vida de muitas pessoas hoje em dia. E com 12 anos de idade, uns amigos chegaram até a mim, eles já participavam de uma igreja, e eles chegavam até a mim e disseram: Wilton, vamos para a igreja, lá existe um Jesus que cura. E eu não conseguia entender, porque até com 12 anos de idade eu não sabia quem era Jesus. Eu nasci em uma família católica, meu pai era caminhoneiro, devoto de São Cristóvão, minha mãe também era devota de Nossa Senhora Aparecida, e nunca ouvi falar de Jesus dentro da minha casa, né? Então, quando chegaram para mim e disseram para mim que a igreja onde eles frequentavam existia um Jesus que curava, né, eu fiquei meio assim, porque eu nunca tinha ouvido falar quem era Jesus. E eu resolvi acompanhar aqueles irmãos, e durante 3 anos eu permaneci dentro desta igreja. E você foi curado, Wilton? Não, eu não fui curado. Mas Jesus não cura? Sim, claro que Jesus cura. Mas em tudo isso, apresentaram para mim Jesus de uma forma errada. Hoje que nós já temos uma certa bagagem e já conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, para você que vai me ouvir, que está começando, iniciando e pregando o Evangelho de Cristo, nunca apresente Jesus para as pessoas de outra forma, a não ser da forma que ele se apresentou para nós. Por que você está falando isso? Porque eu passei 3 anos dentro de uma igreja procurando curandeiro. 3 anos procurando curandeiro, eu não achei o curandeiro, eu saí fora da igreja. Porque o que eu queria dentro da igreja era somente a cura, porque apresentaram para mim um Jesus que era um doutor, que era um médico. Eu nunca ouvi falar que eu tinha uma alma, que se eu morresse sem entregar a minha vida nas mãos dele, eu perderia a salvação, que foi o bem mais importante que Deus nos deu. Então, sempre quando você for apresentar Jesus para alguém, em primeiro lugar, você apresente Jesus como Salvador da humanidade. Nunca apresente Jesus como alguém que pode resolver o teu problema financeiro, como alguém que pode te dar uma casa, um carro. Jesus pode fazer isso, Jesus pode fazer muito além de tudo isso. Mas a prioridade de Jesus aqui na face dessa terra, quando ele passou por aqui, foi ir à cruz do Calvário, derramar o teu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados. Então, com 15 anos de idade, eu pulei fora da igreja. E com 15 anos de idade,
mesmo não conhecendo Jesus na essência, na verdade, mas sabendo que Deus tinha um grande chamado sobre a minha vida, o diabo começou a trabalhar na minha vida. Com 15 anos de idade, eu já comecei a beber e já comecei a fumar. Com 18 anos de idade, eu entrei para o mundo das drogas. Com 18 anos de idade, eu conheci a maconha. E como hoje nós conhecemos, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então, com 18 anos de idade, eu já bebia, já fumava, já usava drogas. E uma droga foi puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra. E com 20 anos de idade, eu já era viciado em todos os tipos de droga que você pode imaginar. 20 anos de idade, eu já estava tão enterrado nas drogas, na prostituição, eu já me tornei um alcoólatra. E com todos esses vícios que eu tinha, com 20 anos de idade, eu vi que aquilo que eu trabalhava, com o que eu trabalhava, eu já não conseguia mais sustentar os meus vícios. Então, o diabo trabalhando, né? Porque o diabo ele trabalha dessa maneira. Como que ele trabalha? Investindo em coisas para você se enterrar cada vez mais. Aí o diabo veio com uma ideia na minha mente, dizendo assim, olha, você conhece tantas pessoas que fazem o mesmo que você faz. Por que você não começa a vender? E eu fui e me tornei traficante na cidade de Itajubá. Eu saía de Itajubá todos os dias, durante 2 vezes na semana. Eu saía da cidade de Itajubá e ia até a cidade do Rio de Janeiro. E ali em Nova Iguaçu, na favela da Divisa, eu entrava naquele lugar ali, comprava grandes quantias de droga e trazia para a cidade de Itajubá. Às vezes eu ia até 3 vezes por semana no Rio de Janeiro comprar droga. Eu já era conhecido dentro daquela favela. Quando eu chegava ali, o povo me chamava de Mineirinho Cássia Eller. Eu gostava muito das canções da Cássia Eller naquela época, vivia com roupas da Cássia Eller, gostava de ouvir, então eu fiquei conhecido como Mineirinho da Cássia Eller. Eu chegava ali, o pessoal todo me conhecia. E dentro daquele lugar, às vezes as pessoas olham e acham que isso é apenas um filme ou alguma coisa. Não, é realidade aquilo ali, irmãos. A realidade dentro de uma favela é a coisa triste. Você entra ali, crianças com 10 anos de idade segurando um fuzil. E pessoas para cima, para baixo, usando droga. O chão daquela favela me deixou tão impressionado. As pessoas iam ali, usuários de droga, de cocaína, né? Que ali era muita cocaína, no Rio de Janeiro era muita cocaína. E eles iam e cheiravam ali dentro da favela e aquele plastiquinho que era usado era lançado no chão. E as pessoas iam pisando e aquele chão que era de barro, já não existia mais barro. O chão da favela era plastificado de tanto papelzinho de cocaína que o pessoal ia jogando e as pessoas iam pisando ali. E eu cheguei a ver fatos ali aterrorizantes. Eu passei por tiroteios dentro daquela favela, onde eu tive que esconder bala de fuzil atravessando na minha frente, passando, raspando na minha orelha, eu tendo que pular no chão, esconder embaixo de carros. Eu fui assaltado uma vez saindo da favela, pegaram um carro, me deixaram lá 6 horas esperando, voltaram com o meu carro batido. Quando eu fui embora, tinha bala de fuzil dentro do carro. Então eram coisas que todas as vezes que acontecia esse tipo de coisa, eu dizia, nunca mais eu volto para esse lugar. Mas o vício, o dinheiro e tudo aquilo que o inimigo te dá era tão satisfatório na minha vida que eu não conseguia sair daquela vida. O problema de muita gente é achar que o inimigo ele te dá as coisas da maneira que você quer, do jeito que você quer, e ele faz isso mesmo. Só que essas alegrias são momentâneas. Essas alegrias que eles te dão são momentâneas. Eu me lembro de quando eu chegava a ponto de, quando deitava, porque a gente mal deitava para dormir, a gente badalava noites e noites, iam virando noites e noites, e quando você ia para deitar, para dormir, para colocar sua cabeça num travesseiro, você não conseguia dormir, você não tinha paz dentro do teu coração. 1001 coisas passavam sobre a sua cabeça. Você tinha mulheres que estavam do seu lado, você tinha bebida, você tinha droga, mas nada daquilo satisfazia. Aquele buraco que tinha dentro do nosso coração, o buraco que tem dentro do coração daquelas pessoas, dessas pessoas que usam, que são usuárias de droga, elas não têm paz dentro delas.
E esse buraco, ele é só preenchido por alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quando esse tempo da minha vida foi passando, na minha cidade onde eu morava aqui, tem um tio que ele é da Polícia Civil, e a minha mãe começou a ir atrás de mim, porque nesse tempo eu já tinha saído da minha casa, eu já morava sozinho, eu já tinha uma casa de 2 andares, a minha casa tinha 4 quartos, eu tinha carro, eu tinha casa, eu gastava muito dinheiro todos os dias. E minha mãe começou a ir atrás de mim, e falou assim: olha, seu tio esteve em casa, ele disse para você que mandou um recado para você, que o próximo da lista lá é você, ele não vai poder fazer nada pela tua vida, tá? Eles vão te pegar, eles já estão na sua cola. E como todo usuário de droga, né, mentiroso, eu mentia para minha mãe, eu falava para ela: não, imagina, eu não faço isso. Ela falou: não faz, mas da onde que está vindo tudo isso? Você nem trabalhando, você está trabalhando. Olha aí, você tem carro, você tem moto, você está com dinheiro, você está bem vestido, né? E a gente sempre querendo, né, enganar. E minha mãe foi uma pessoa que nessa época ela já tinha se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo e ela estava buscando pela minha vida, juntamente com uma tia-avó que eu tenho, que foi intercessora e que intercede pela minha vida até nos dias de hoje. Eu me lembro de um relato de uma vez que, quando eu estava passando pela casa da minha avó, eu entrei dentro da casa da minha avó e na casa da minha avó tinha um portãozinho que ficava de beira para a rua e tinha um corredor distante. Lá no fim vinha uma curva onde a cozinha era da minha avó ali, onde todo mundo se encontrava, tomava um café, e eu sempre passava ali para tomar um café. E essa tia minha, ela estava lá nesse dia. E um dia eu abria o portão, quando eu ouvi a voz dela, eu dei um passo para trás para voltar, porque eu odiava ela, mas odiava ela, eu queria matar ela, porque a luz, né, ela não bate com as trevas. E eu cheio de trevas no meu corpo, eu me lembro certinho daquele dia, nunca vou me esquecer disso. Quando eu dei um passo para trás, ela gritou lá dentro: não precisa ir embora, não. Pode vir aqui porque Jesus te ama. Eu falei: eu vou matar essa mulher hoje. Aí eu entrei para dentro da casa da minha avó com ódio mortal. E ela olhava para mim assim e dizia: você vai ser um pastor. Você vai ser um pastor. Jesus me fala que você vai ser um pastor. Não importa se você tem raiva de mim, se você tem ódio de mim, mas o meu papel eu vou fazer. Vou continuar orando, intercedendo pela sua vida, e um dia eu ainda vou ver você pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E aquilo dentro de uma pessoa que não tem, né, a paz, que ali só tem ódio, só tem raiva, a minha vontade era de pegar no pescoço dela e matar ela. Eu fui embora com aquilo na cabeça, só que tudo isso que vai acontecendo na nossa vida é o Espírito Santo de Deus plantando uma semente dentro do nosso coração. E as coisas foram apertando, 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 e eu resolvi parar de vender, parar de traficar por um tempo. Só que tudo aquilo que eu tinha foi embora em pouco tempo. Meu carro, minha moto, todo o dinheiro que eu tinha, a casa foi tudo embora. E eu voltei para a casa da minha mãe, somente com a roupa do corpo. E quando minha mãe me acolheu para dentro da casa dela, né, eu já estava num estágio muito avançado de todo o processo do alcoolismo, das drogas. Eu já tinha muita abstinência, então eu comecei a roubar dentro da casa da minha mãe. E naquele tempo, quando eu comecei a roubar dentro da casa da minha mãe, meu pai, um homem muito duro, muito, né, muito severo, um dia ele estava saindo para viajar e eu assaltei a carteira dele, o dinheiro que era para ele colocar combustível no carro eu tinha pegado. E ele ficou muito bravo com aquilo, porque ele precisava ir viajar e ele disse que era para mim sair de casa, só que eu não tinha para onde ir. Porque na nossa vida é assim, quando você está no auge das drogas, da bebida, do tráfico, você tem amigos, você tem mulheres, você tem tudo aquilo que o mundo te oferece, mas quando você perde tudo, que você não tem mais nada, aqueles amigos, aqueles falsos amigos que você tinha, ninguém te estende a mão. Lembro-me da passagem do filho pródigo, né? E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele jovem saiu, pediu tudo ao pai, gastou tudo com as meretrizes, e tem uma passagem que diz assim: e ninguém lhe dava nada, né? E ninguém lhe dava nada, e era exatamente isso. Quando acaba para você, irmão, não tem mais nada, ninguém vai te dar mais nada, né? Aí o inimigo vem começando a proporcionar para você o quê? Para você acabou. E eu me lembro que nessa época, meu pai com a minha mãe morava
numa rodovia, no terceiro andar de um prédio, e eu me via às 2 horas da manhã, pendurado naquela sacada, e o diabo dizendo para mim: acabou, para você acabou, pula, né? Pula. E eu estava colocando a perna para fora daquela sacada para me suicidar, e eu lembro que uma voz dizia assim: filho, não faça isso. E uma voz dizia: pula, tá vindo um caminhão ali, pula agora. E quem sabe se na queda você não morrer, o caminhão passa por cima, te mata, porque para você não tem mais jeito. Só que aquela voz que dizia: filho, não faça isso, eu comecei a ficar perturbado, entrei para dentro do meu quarto e comecei a me agitar ali. Minha mãe foi lá no quarto, orou pela minha vida, e eu disse que eu estava ouvindo vozes, e ela perguntou se eu queria ser internado. Então, eu saí da cidade de Itajubá logo no outro dia de manhã, me levaram para a cidade de Pouso Alegre, fica a 60 quilômetros daqui, e na cidade de Pouso Alegre, eu cheguei naquele lugar, me internaram numa casa de recuperação. Aquela casa de recuperação não tinha credo religioso algum, e eu vi que eu entrei para dentro daquela casa de recuperação como um simples usuário de droga, um traficante que vendia suas drogas aqui, nunca me envolvi com nenhuma facção, mas eu vi que eu ia sair daquele lugar ali muito pior do que eu tinha entrado naquele lugar. E com 7 dias que eu tinha ficado naquela casa de recuperação, eu fui expulso de lá. E perdido no meio de era um vilarejo, um lugar onde me levaram, não sabia onde eu estava. Saí perambulando pelas ruas de Pouso Alegre, encontrei um orelhão, liguei para minha irmã que morava lá, eles vieram me buscar. Minha mãe vem da cidade de Itajubá, foi para Pouso Alegre, passaram a noite ali comigo e no outro dia me arrumaram uma casa de recuperação evangélica. Quando eu estava nessa casa de recuperação evangélica, Deus começou a trabalhar comigo naquele lugar. É coisas, irmãos, que muitas vezes a gente não entende, né, os propósitos de Deus. Quando eu cheguei naquela casa de recuperação evangélica, eu cheguei com toda a roupa que eu tinha, roupas muito caras, né, coisas que eu tinha adquirido ainda lá no tráfico, na bebida, né, porque mesmo quando depois que eu voltei só com a roupa do corpo para a casa da minha mãe, eu ainda continuei ali, né? E ali eu fui adquirindo novas roupas, tênis, sapato, tudo. E eu lembro que quando eu cheguei nessa casa de recuperação, era tudo muito simples ali. E eu cheguei com coisas muito chiques. E aquilo não provinha de Deus, aquilo provinha do diabo. Eu lembro que um dia eu precisei sair para me fazer um exame de sangue, né? Porque eu estava ainda doente, porque a diabetes estava me comendo, né? Com 12 anos de idade até esse momento, aí a diabetes já estava me comendo por dentro. Então eu saí para me fazer um exame e lembro que quando eu cheguei ali de volta para aquela casa de recuperação, eles tinham roubado toda a minha roupa. E quando eu cheguei, eu vi o meu armário vazio, não tinha nada, né? Aí foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí meu familiar começou a dizer: agora o Wilton vai voltar a usar droga de novo, né? Porque eu fiquei muito irado, é isso que o diabo queria. Mas o diabo não conseguiu isso, porque eu falei: não, eu não vou abrir mão daquilo que Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí eu lembro que a minha irmã, ela morava na cidade de Pouso Alegre, meu cunhado trabalhava numa farmácia e começou a pedir para você tem uma roupa aí, você tem uma roupa aí? E foi chegando ali uma roupa, era calça que cabia 2 de mim lá dentro. E eu tinha que colocar aquela calça lá, amarrar a calça. Era chinelo que eu calçava 39, chegava chinelo 44 ali, e eu tinha que calçar aquilo ali. Era uma camisa que ia lá no meu joelho. E eu tinha que vestir aquilo ali, porque era o que tinha. E eu comecei a ver que tudo aquilo que o homem, né, acha que é bom para ele, nada é bom, irmão, na face dessa terra, nada é bom. Toda a Bíblia vai dizer que Isaías disse que toda a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Salomão vai dizer na palavra dele que o coração do homem é como um rio, todos os rios desaguam no mar, e o mar nunca se enche assim ao coração do homem. Então tudo é vaidade. No final da vida de Salomão ele diz que tudo é vaidade, e Deus começou a trabalhar comigo nessas coisas.
E eu me lembro que depois de uma semana que aconteceu isso, a casa de recuperação ali faliu. E eles iam levar a gente para Guaxupé. E um pastor da época, com 12 anos de idade, ele estava dirigindo uma igreja na cidade de Pouso Alegre. Minha mãe disse que eu estava lá, ele foi até aquela casa de recuperação, me tirou de lá, me levou para um encontro com Deus. Eu passei 3 dias num encontro com Deus. E naquele encontro com Deus foi maravilhoso. Foi ali que Deus começou a tratar comigo, a trabalhar na minha vida. Foi ali que eu comecei a conhecer quem era Deus, quem era o Senhor, quem era o Jesus que deu a vida, né, na cruz do Calvário pela minha alma. Foi ali que começou uma transformação geral na minha vida. E depois que nós saímos daquele encontro com Deus, esse pastor me levou para a casa de uns irmãos, era uma república, e ele falou: olha, eu vou bancar você aqui, né, até você conseguir arrumar um emprego, e começou a cuidar de mim. E eu vi quão tão maravilhoso é um pastor que cuida de uma ovelha, né? E ali ele começou a cuidar, a tratar comigo, né, me levava para os cultos, ia me buscar, e pagava ali a casa para os irmãos, até que Deus começou a trabalhar mais profundo na minha vida. Eu ganhei uma bolsa de estudo na faculdade de enfermagem, comecei a estudar, comecei a trabalhar no Central Park Hotel, arrumei um serviço, só que em tudo ainda era muito novo, era novo convertido, e a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. A minha sala tinha 53 alunos, né? Eram 48 mulheres e 5 homens. E como eu, né, vim de um mundo que era muita prostituição, aquelas mulheres vinham para cima de mim todos os dias, e na sexta-feira, então, queria que eu fosse para o barzinho com elas, e eu dizia: não, eu não frequento esse tipo de lugar, eu sou evangélico, eu sou crente. Aí eles diziam assim: não, vamos no barzinho porque não tem nada a ver. Quando eu testemunho isso, irmãos, eu sempre costumo dizer: cuidado, cuidado com essa palavra, não tem nada a ver, né? Porque o diabo, ele trabalha através disso, né? Tudo não tem nada a ver com o diabo. Não, toma um copinho de cerveja, não tem nada a ver. Toma um copinho de vinho no Natal, não tem nada a ver. Toma não sei o que, não tem nada a ver. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado com essa palavra. Eu vou contar para você com exatidão o que aconteceu nesse dia. Existe um ditado no mundo em que nós dizemos que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquelas meninas de tanto perturbarem a minha vida, chegou numa sexta-feira que eu disse: então vamos, eu vou lá, eu vou tomar uma Coca-Cola e eu vou embora. Aí eles disseram: então tá, vamos lá. Aí agora eu entro, irmãos, no mundo espiritual. Olha como o mundo espiritual trabalha. Eu estava bem, eu estava indo na igreja, eu adorava a Deus nos dias de culto, eu estava conhecendo mais profundo ao Senhor, eu estava tendo uma intimidade com Deus mais alta. Mas neste dia que eu não vigiei, eu fui para aquele barzinho. Quando eu cheguei naquele barzinho lá, havia um corredor. Quando eu cheguei na porta do bar, as meninas me empurraram e disseram: vai, Wilton, entra na frente. Quando eu coloquei um pé para dentro do bar, naquele corredor lá no fundo, tinha uma moça que estava tocando uma música ao vivo, som e violão. Quando eu coloquei um pé para dentro, ela parou de tocar o que ela estava tocando, ela virou na minha direção e o olhar dela entrou dentro do meu. Aquela mulher, na mesma hora, ela começou a tocar uma música da Cássia Eller, que eu mais amava quando eu estava enterrado na droga. Dali para frente, eu vi como eu entrei, mas eu não vi como eu saí dali. Aí, então, começa uma outra história. Quando eu saí dali embriagado, quase caindo, com um cigarro no bolso, eu cheguei em casa, coloquei a cabeça no travesseiro e o diabo veio. Vai lá agora. Conta lá para o pastor que te tirou da casa de recuperação. Conta para o pastor lá que te levou para o encontro com Deus. Vai lá, conta para ele lá, o pastor que bancou você na casa aí, que está te sustentando. Conta para ele. O que você fez? E eu fiquei envergonhado, irmãos. Abandonei a casa, abandonei a igreja, abandonei Jesus e voltei novamente a usar droga. Comecei a andar com pessoas
e já não falavam mais a mesma língua que eu falava. Continuei ali fazendo o que eu tinha de fazer. Só que Deus, irmãos, ele não se deixa escarnecer. Um dia, eu andando nas ruas de Pouso Alegre, eu lembro certo, que o homem parou e disse: ei, deixa eu te dizer uma coisa, rapaz. Casa de recuperação não deu jeito em você. Igreja não deu jeito em você. Bispo, apóstolo, pastores já oraram pela tua vida e não deram jeito em você. Mas assim diz o Senhor: Deus vai tratar contigo. Sabe, aquele momento ali foi um momento que me deu um choque de realidade. E aquela palavra que foi lançada ao meu coração ficou na minha cabeça: Deus iria tratar comigo. E eu continuei na bebida, continuei na droga, continuei fazendo tudo de errado. Um dia, 6 hemorragias estouraram nessa vista aqui, a retina descolou, enrolou e eu perdi a visão. A minha outra vista começou a ficar ruim, aí eu voltei para a cidade de Itajubá para fazer um exame. Quando eu fiz um exame, diagnosticaram que a minha vista estava prestes a estourar também, que eu precisava fazer uma sessão de laser. Então, eu comecei a fazer um tratamento no Instituto Tadeu Civital. Perdi a bolsa da escola, perdi o emprego, perdi tudo aquilo que o Senhor tinha me dado. Comecei a correr para São Paulo, fazendo sessões de laser. Mas quando eu voltava para minha casa e chegava em casa, eu ainda continuava indo para a boca de fumo e para bares. E um dia, a minha vista muito ruim já, parecia que tinha muitos galhos passando na frente da minha visão. Eu cheguei em casa escorando as paredes, entrei para dentro de casa, me assentei. Minha mãe veio e colocou um prato de comida e um copo de suco sobre a mesa. E quando eu peguei no garfo para dar a primeira garfada, começou a cobrir a minha vista de sangue. Foi descendo sangue, 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 e escureceu a minha visão. Ali eu fiquei desesperado de ter ficado naquela escuridão. Passei a mão sobre a mesa, o copo de suco se despedaçou ao chão. Eu escutei os passos da minha mãe entrando, limpando aquela sujeira. E ela chegou, colocou a mão no meu ombro, colocou a boca dela no meu ouvido e disse: filho, não está enxergando mais, peça ajuda. Eu escutei os passos da minha mãe saindo daquela cozinha. E quando eu escutei os passos da minha mãe saindo daquela cozinha, eu levantei a cabeça e vi o diabo sentado na minha frente. Ele disse: volta a fazer tudo aquilo que você fazia para mim, que eu devolvo a sua visão de volta. Naquele momento eu fiquei tão desesperado com a visão que eu tive, que eu caí ao chão e fui arrastando até encontrar o meu quarto. Quando eu encontrei o meu quarto, eu comecei a orar ao Senhor, porque aquela voz que soou ao meu ouvido dizendo: não está enxergando mais, peça ajuda, não era a voz da minha mãe. Aquela voz era a voz do Senhor, porque a minha mãe não poderia fazer nada por mim. E quando eu comecei a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, devolve para mim a alegria de ter o teu Espírito Santo novamente dentro de mim. 10 anos afastado dos caminhos do Senhor. 10 anos longe da presença do Altíssimo. Naquele momento, quando eu comecei a clamar ao nome do Senhor, uma voz como de muitas águas adentrou o meu quarto e começou a falar comigo da mesma maneira que você está ouvindo a minha voz. Deus falou comigo em voz audível dentro do meu quarto e ele disse: filho meu, na minha palavra está escrito que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Da primeira vez ele veio e roubou tudo que você tinha, da segunda vez ele te destruiu. Se você pisar fora do meu caminho, mais uma vez ele vai te matar. E aquela voz foi saindo, 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 e eu chorando muito, muito, muito dentro do meu quarto. Passados 5 minutos, bateram na porta de casa, pastor Joaquim, um homem abençoado. Minha mãe abriu a porta e o pastor disse: irmã, eu estava passando por aqui, o Espírito de Deus falou para mim entrar dentro desta casa. Minha mãe disse: pastor, a porta está aberta. Aquele homem colocou um pé para dentro de casa, apontou o quarto onde eu estava e disse à minha mãe:
Quem está dentro daquele quarto? Minha mãe disse, é meu filho. Ele disse, chama-o para fora porque Deus ainda quer falar com ele. Minha mãe foi lá, eu chorando, ela pegou na minha mão e disse, filho, bem, tem um pastor querendo falar com você aqui na sala. Minha mãe veio me puxando, ela soltou minha mão, eu coloquei a mão nos umbrais da porta e eu escutei a voz daquele pastor dizendo, ei, Jeová te pegou na curva. Quer voltar para os caminhos do Senhor é hoje. Eu me debrucei diante a glória do Senhor que invadiu aquela casa. Aquele pastor começou a saltar. Ele saltava ali dentro da sala. A sala era de assoalho, chacoalhava tudo dentro daquele lugar. E a voz do Senhor aos meus ouvidos era, eu vou te quebrar, eu vou te amassar, eu vou te fazer em pedaço, mas eu vou te reconstruir como um vaso de honra. Eu vou te levar a lugares que ninguém quer ir. Eu vou te levantar como um pregador no meio de uma geração corrompida. Você vai colocar mãos sobre os enfermos, xarabassubi, cantarabadagai, e eles serão curados. Aleluia. Eu me lembro que aquele pastor virou as costas, saiu e foi embora. E todos os dias eu orava ao Senhor, e o Senhor descia dentro daquele quarto para falar comigo. Eu lembro-me um dia que Deus falou comigo, filho, você quer receber milagre? Eu disse, quero, Senhor. Ele disse, então vai trabalhar para mim. Eu disse, como? Ele disse, vai trabalhar para mim. Eu falei, como? Ele falou, você vai pregar o meu evangelho. E cada alma que você ganhar para mim, eu, Senhor, clarearei um pouco da sua visão. Eu falei, Senhor, peraí, como? Como que eu vou ler a tua palavra? Eu estou cego, como que eu vou pregar? E sabe qual foi a resposta de Deus para mim naquele dia? Quando podia, não lia. Agora se vira. Irmãos, tem gente que acha que Deus não fala com você dessa maneira. Quando Deus ele quer tratar, irmãos, ele trata com cada um de uma maneira. Só que o mesmo Deus que lhe faz uma promessa é o mesmo que te ajuda com que essa promessa se realize na sua vida. Eu me lembro de um missionário chamado Paulinho. Paulinho levou duas meninas na porta da minha casa um dia. E o Paulinho, ele disse assim, irmão, conta aí um pouco daquilo que você viveu, das experiências que você tem vivido. Essas duas garotas estão passando por problemas dentro de casa, pai alcoólatra. E ali eu comecei a contar. E eu lembro de ter me relatado nessa experiência que eu estava detalhando a elas, que eu sentia muitas dores na minha perna. Eu estava trancado dentro da minha casa, eu estava cego, né? Eu tinha medo de sair na rua, porque eu não fui pessoa muito boa, né? Então eu tinha medo de alguém descobrir que eu estava cego e alguém querer fazer algum mal contra a minha vida, eu não ter como me defender. E eu me lembro que no outro dia, uma dessas meninas voltaram lá em casa, bateram na porta, falou, irmão, é a irmã que esteve aqui ontem. Eu vim aqui para dar umas voltas no quarteirão com o irmão, para ver se as dores na perna do irmão melhoram um pouco. Eu comecei a entender o que era misericórdia. A pessoa colocar-se no lugar da outra e começar a ajudar a outra pessoa. Aí nós saíamos, dávamos algumas voltas ali, e quando nós chegávamos, ela pegava a Bíblia e começava a ler a Bíblia para mim. E ela lia 1, 2, 3 horas a palavra de Deus para mim. E ali eu descobri que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando dava noite, nós saíamos e íamos procurar uma igreja. Entrávamos dentro de uma igreja, se assentava no último banco, como faz toda pessoa que vai fazer uma visita, né? E eu me lembro que os pastores olhavam, né, quando a gente entrava e diziam, eu quero dar uma oportunidade para aquele jovem ali. Aí ela apertava minha mão, aí eu falava o que é. Aí o pastor dizia, é com você mesmo, jovem, quero te dar uma oportunidade. Aí ela dizia, não, pastor, ele é cego, ele não enxerga. Aí o pastor falava assim, oh, me perdoa. Aí ela falava, não, me perdoa não. Ela pegava na minha mão e saía comigo, me levava até na frente da igreja. E ali eu pegava o microfone, começava a contar do meu testemunho, aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E almas se rendiam aos pés do Senhor Jesus.
Então Deus começou a trabalhar comigo, foi desta maneira. Aí fui convidado a pregar na rádio, fui convidado a pregar em congresso, a pregar em ar livre. E como Deus, Ele é maravilhoso, e tudo aquilo que Ele fala, Ele é cumpridor daquilo que Ele fala, Ele começou a clarear a minha visão. Eu lembro-me um dia que com 6 meses que eu estava cego, eu já estava começando a conseguir enxergar cores assim mais fortes. Quando alguma coisa vermelha passava na minha frente, o branco, né, o preto, o azul. Então eu vi que alguma coisa já estava começando a remover aquilo e Deus estava trabalhando. E com 6 meses eu resolvi voltar ao Instituto Tadeu Civital em São Paulo. Quando eu cheguei lá, o médico disse para mim: Milton, o que você está fazendo aqui? Sua consulta é só daqui a 1 ano e meio. Aí eu peguei e falei assim: olha, doutor, eu gostaria de fazer uma refração, um exame de vista. Talvez eu poderia voltar a enxergar. Ele disse: olha, Milton, não sei se contaram para você o que aconteceu com você, mas senta aí. Aí eu sentei, ele disse: olha, 6 hemorragias estouraram na sua vista esquerda, a retina descolou, enrolou e você perdeu a sua visão. Na direita, foi um pouco pior. Foi tanta hemorragia que deu, que o sangue coagulou e colou no fundo do teu olho. A cirurgia que nós fizemos, nós arrancamos o teu globo ocular, cortamos o canto do teu olho, tentamos arrancar ali aquele sangue que ficou coagulado no fundo do teu olho, mas ele grudou e estourou o fundo do teu olho. Nós costuramos, colocamos no lugar. E o que a medicina fez, e mais nada nós podemos fazer. Quando ele disse o que a medicina fez e não há mais nada que nós possamos fazer, eu dei um glória a Deus dentro do consultório médico. 6 meses que eu conheci o Deus de milagre, o Deus de verdade. O médico disse: que é isso, rapaz? Eu disse: doutor, eu não sei se você conhece, se você não conhece, mas há 6 meses eu conheci um Deus que para ele não há impossível. Se a medicina não pode mais, para ele tudo é possível. A palavra dele diz que tudo é possível àquele que crê. Aí o médico falou: você está falando besteira? Aí o outro médico disse assim: o que foi, doutor? Ele falou assim: um rapaz aqui, ele ficou cego, e está questionando, quer fazer exame de vista. Aí o médico falou assim: acaba com isso aí logo. Se ele quer fazer, marca aí um exame de vista para ele, porque a gente conhece a situação de uma pessoa que um dia enxergou e depois perde a visão. As pessoas ficam com a cabeça muito perturbada, né? Então, o médico, para livrar-me daquele consultório ali, ele foi e passou um exame de vista 3 meses para frente. Continuei trabalhando para o Senhor, continuei pregando o Evangelho. E 3 meses para frente, com 9 meses, eu voltei naquele Instituto Tadeu Civital. Quando eu cheguei lá, eu entrei para dentro da sala, no horário da minha consulta, e eu escutei uns papéis folheando, e eu apertando a mão daquela menina que estava comigo. Aquela menina me acompanhou em tudo. Desde quando ela começou a ir na minha casa para dar aquelas voltas comigo, me levar à igreja, ela me acompanhou em tudo, em tudo. Nas visitas que eu tinha que fazer ao hospital, ela ia comigo. E quando nós estávamos lá em São Paulo, a médica começou a folhear os papéis e eu falei dela: o que a médica está fazendo? Ela falou: está folheando os papéis ali. Aí ela falou assim: ah, não, esse aqui deve estar de brincadeira. Aí a outra médica falou para ela: o que, doutora? Ela falou assim: não, olha aqui, doutor Guirelli, assinado por ele, tem atestado, olha a visão desse rapaz aqui. O fundo do olho estourou, tá aqui, ó, assinado, laudo do cara cego, e ele manda um cego para fazer exame de vista? Não é possível, isso aqui deve estar virando uma brincadeira. Aí ela olhou e disse: rapaz, a médica está falando com você. Aí eu falei assim: o que, doutora? Ela falou assim: você me enxerga, né? Eu falei: não. Ela falou assim: então o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu vim fazer um exame de vista. Aí ela falou assim: como assim veio fazer um exame de vista? Você está achando que isso aqui é uma brincadeira? Tem mais de 300 pessoas para ser atendido lá fora, e você é um cego, não tem nada que a gente possa fazer pela tua vida que não. Aí eu peguei e falei: doutor, eu vim fazer o exame. Ele marcou e eu vim fazer. Aí ela pegou e falou assim: então senta lá na cadeira, eu vou fazer seu exame. E eu fiquei parado. Ela: senta na cadeira. Eu falei: doutor, eu não sei onde está a cadeira. Aí aquela menina que estava comigo me pegou, falou: não, doutora, pode deixar que eu coloco ele lá. Aí foi, me colocou naquela cadeira. A médica colocou
né? Aquela máquina que põe aqui e começa, né? Vai girando ali. Quem já fez exame de vista sabe como é. E a médica passou de 0 até 60, 70, 100 graus que tinha lá. O que aconteceu? Nada. Aí a médica falou assim, faz favor, espera lá fora, a médica-chefe vai chegar, vai assinar o seu laudo aqui novamente e, por favor, vai embora para tua casa. Aí eu me assentei naquele banco lá fora. Quando eu me assentei, aquela voz como de muitas águas que entrava dentro do meu quarto, entrou dentro daquele hospital e começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo dizendo, filho, aquela enfermidade de Lázaro não veio para a morte, mas sim para que o meu nome fosse glorificado na face dessa terra. Você ficou cego não para ficar cego pelo resto da sua vida, mas para que o meu nome fosse exaltado dentro desse lugar. A médica-chefe vai te chamar daqui meia hora. E quando ela te chamar, fala para ela que você quer fazer o exame de novo. Meia hora se passou, o Wilton Gonçalves, eu entrei para dentro daquela sala. A médica estava pegando os papéis e eu apertando a mão daquela garota que estava comigo e disse a ela o que ela está fazendo. Ela falou assim, está assinando o papel. Eu ia falar, Jesus falou, quieto, deixa ela assinar. Deixa ela assinar o papel. Aí ela assinou o papel, chegou perto de mim, falou para mim estender a minha mão. E eu falei, para quê, doutora? Ela falou assim, para você pegar o seu laudo e ir embora. Eu falei, doutora, eu gostaria de fazer o exame de novo. Aquela doutora ficou tão doida com a minha vida. Ela falou assim, você está achando o quê? Como fazer o exame de novo? Já fizeram um exame em você? Você está de brincadeira? Eu falei, não, doutora, eu só queria fazer o exame novamente. Será que eu posso fazer o exame novamente? Aí a outra doutora falou assim, faz o exame nele rapidinho lá, vai. Aí a menina já pegou, me colocou na cadeira, ela colocou aquela máquina na minha frente. Ela falou, e aí, tá vendo alguma coisa? Tá vendo? Tá vendo? E ela começou a zombar da minha cara. Naquele momento que ela começou a zombar da minha cara, eu comecei a entender que o milagre estava prestes a acontecer. Por que você está falando isso? Porque a palavra de Deus, irmãos, aonde eu conheci o tempo de 9 meses, aonde eu ouvi que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ali também estava escrito que de Deus não se zomba. Você está falando que você é Deus? Não. Mas nós somos cordeiros da promessa do Senhor. E antes que alguém venha se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, está levantando contra a vida daquele que te chamou. Então, deixa eu dar um recado de Deus para a tua vida, você que está me ouvindo nesse momento, que quando alguém estiver se levantando contra a tua vida, comece a glorificar o nome do Senhor, porque a sua vitória está prestes a chegar, porque não estão tocando em você, mas estão tocando naquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, e quando toca lá, irmão, não tem jeito, o milagre chega, a bênção chega, Deus muda a história para que o nome dele seja glorificado. O que aconteceu? Aquela mulher começou a passar. Ela foi passando, e aí, tá vendo? Não, tá vendo? Não, tá vendo? Não. E eu fui contando, eu não sei o porquê, mas eu fui contando. Ela foi passando, deu 10 vezes, 11 vezes, 12 vezes, 13, 14, 15, mas na 16ª vez que ela passou, eu me lembro certinho, isso não sai da minha mente. Aquela máquina, ela fazia assim, ó, clac, 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 clac. E esse barulho, quando fez da 16ª vez, assim, ó, clac, 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 quando ela voltou com aquela lente, houve uma explosão dentro da minha cabeça e eu comecei a enxergar a médica na minha frente. E eu disse, para! Eu gritei, para! Aí ela falou assim, o que foi? Você tá maluco? Eu falei, doutor, eu tô te vendo. Ela pegou e falou assim, o quê? Eu falei assim, eu estou te vendo. Ela falou assim, você é um maluco, você é um doido, é impossível enxergar. E quando ela disse que eu era um doido, que eu era um maluco, ela se levantou da frente onde ela estava fazendo o exame, ela levantou. Quando ela levantou, lá no fim da sala, tinha aqueles letreiros, e eu comecei W, X, D, Z, A, B, C, e ela colocou a mão na cabeça e falou assim, meu Deus! Aí eu falei, não é o seu Deus, não, é o meu Deus. E o nome do Senhor foi glorificado dentro daquele lugar. Deus fez um reboliço tão grande dentro daquele hospital ali, que vinha médico daqui, médico dali, e o médico que disse que nunca mais eu iria enxergar, foi o mesmo que teve que ver a glória de Deus se manifestar na minha vida.
Ali o nome do Senhor foi glorificado. Quando passado mais ou menos uns 3 anos, eu ainda estava doente. Apesar de ter voltado a enxergar, Deus ele me devolveu um pouco da minha visão. E eu quero te dar mais um alerta aqui da parte de Deus para a tua vida. Sempre quando você for pedir algo para o Senhor, nunca se esqueça disso. Peça o melhor. Nunca peça para Deus algo tão pequeno. Por que você está falando isso? Porque eu passei 9 meses da minha vida, todos os dias de joelho, orando ao Senhor e pedindo: Senhor, me devolva só um pouquinho da minha visão, para que eu possa fazer a tua obra. E quando Deus me devolveu, eu achei ruim com ele. Aí ele falou: mas você pediu só um pouquinho. Se você tivesse pedido restaura a minha visão 100%, eu tinha restaurado. Sabe por quê, irmãos? A própria Bíblia vai dizer que o homem pede mal e não sabe pedir. Verdade. Então, quando você for pedir algo para Deus, peça o melhor para Deus. Fala para Deus fazer o melhor pela tua vida. E passado ali mais ou menos 3 anos, eu comecei a inchar, minhas pernas foram inchando e eu tive falência múltipla dos rins. Eu fui parar em cima de uma cadeira de hemodiálise. Dia sim, dia não, eu saía da minha casa, eu ia para a hemodiálise, para a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Dia sim, dia não, uma agulha da largura de um dente de um garfo entrava num braço, entrava no outro, o sangue saía, circulava pela máquina, e eu ficava ali 4 a 5 horas, dia sim, dia não. E o interessante é que, mesmo eu estando naquela cadeira de hemodiálise, eu continuei pregando o Evangelho e acreditando no milagre de Deus. Eu nunca deixei de glorificar o nome do Senhor. Eu lembro-me que eu ia para lá e eu saía sempre meia hora antes da sessão começar. E quando eu chegava naquele lugar ali, haviam pessoas sentadas num banco grande, eram 16 máquinas que haviam ali, e nós ficávamos aguardando as máquinas serem limpas da primeira sessão, para que nós entrássemos, tomássemos nosso lugar e entrássemos para a segunda sessão. Mas antes de começar isso, eu chegava naquelas pessoas que estavam ali e dizia: eu posso orar pela tua vida? E ali, pastor, eu começava a orar pela vida daquelas pessoas que estavam ali. Eu dizia: Senhor, tira essa pessoa desse sofrimento, Senhor. Cura essa pessoa, arranca essa pessoa desse lugar. E eu passava aí orando pelas pessoas, mas tem pessoas que estavam ali que eram extremamente ignorantes, Senhor. Eu lembro-me de um fato que uma vez eu pedi a um rapaz: eu posso orar pela tua vida? Ele falou: você não se enxerga não, cara? Você não está vendo que nós estamos tudo no mesmo barco aqui, não? Em vez de você ficar aí pedindo para as pessoas aí se pode orar, por que você não pede para esse Deus te curar? Eu olhei para a face dele e disse para ele: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por si se levantará sobre a terra. O dia que ele quiser, ele me arranca desse lugar. É incrível. Pessoas que receberam oração naquele lugar saíram daquele lugar que estavam ali. E pessoas que rejeitaram oração, como esse rapaz um dia zombou de Deus, desceu à sepultura. Quantas pessoas que eu vi saindo dali, carregadas e mortas. Eu entendi que aquele que tem Jesus no seu coração, mesmo doente, mesmo enfermo, porque a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele morre encarcerado, pobre, cheio de marcas e doente. Você vai olhar que vários profetas morreram doentes, mas não deixaram de fazer a vontade de Deus na face da terra. Continuaram pregando e anunciando o Evangelho. E um dia, eu me lembro que por várias vezes o médico passava e dizia: corre, 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 senão vai morrer. Corre, senão vai morrer. E aí as enfermeiras vinham, a veia do braço tinha estourado, e aquele sangue descendo, eles tentavam estancar o sangue de um lado, ia tentando aplicar aquela agulha, querendo achar outra veia no outro braço, e eu olhava para cima e dizia: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, porque isso não foi 1% daquilo que o Senhor passou na cruz do Calvário pela minha vida.
Eu consegui entender, irmãos, que adorador adora ao Senhor em todo tempo. Adora a Deus quando está doente, adora a Deus quando foi curado, adora a Deus quando tem pão na mesa, adora a Deus quando falta o pão na mesa, adora a Deus, irmãos, em todo tempo. Adorador, irmãos, não tem tempo para murmurar, não tem tempo para reclamar. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos adorar ao Senhor em espírito, é verdade. A Bíblia não fala que nós devemos murmurar, a Bíblia não fala que nós devemos reclamar, a Bíblia diz que nós devemos adorar. É por isso que eu sempre digo, aquela fase que eu passei ali, não foi pouco tempo não, tá? Foi um tratamento de Deus para a minha vida. Deus disse que ia tratar com a minha vida como Ele tratou com a vida do apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo ficou cego, e Ananias foi orar pela vida dele, e não queria ir lá porque sabia da fama dele. Deus falou, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou fazer com que ele saiba quanto vale sofrer pelo meu nome. Mas Deus tratou comigo muito, 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 muito. Eu passei dentro daquela hemodiálise, naquela Santa Casa, 3 anos e 1 semana eu fiquei ali. E durante aquele período, aquela menina, né, que foi lá na porta de casa, que foi o próprio Deus que levou ela na porta da minha casa, nós estávamos noivos, nós começamos a namorar, nós ficamos noivos, e um dia eu cheguei em casa e ela disse, amor, nós vamos nos casar. Eu disse, como assim casar? Ela falou, nós vamos nos casar. E eu estava à beira da morte, eu estava pesando 48 quilos, eu não sabia se eu era verde, se eu era amarelo, tem dia que eu estava cinza, e eu falei, tudo bem, ela marcou o casamento, e um dia eu comecei a expressar a minha alegria, e mesmo a dor que eu estava sentindo, eu comecei a dizer que eu iria me casar, e o médico mandou chamar ela, e ela foi correndo, ela era muito preocupada comigo, como é até nos dias de hoje, e ela chegou lá, o médico disse, olha, o Wilton ficou louco, ele ficou doido. Aí ela falou assim, que isso, doutor, sério? Ele falou assim, sério, ele está falando que ele vai casar. Ela falou assim, doutor, para de ser bobo, nós vamos casar sim. Aí ela pegou e falou para ele assim, você tem mais alguma coisa para me falar? Aí ela pegou e falou assim, ele falou, não, eu só queria dizer que com aquele rapaz ali que você está falando que vai casar, aí ele abriu a porta assim, eu estava lá, estirado lá, quase à beira da morte. Aí ela pegou e falou assim, com aquele ali que eu vou casar. Aí o médico disse, olha, eu vou te falar uma coisa. Aquele rapaz ali, ele está tomando 36 comprimidos por dia, você deve saber muito bem disso. A pressão dele está 23/16 e não abaixa. Quando a gente tira a agulha do braço dele, sai igual chouriço. Aquilo que está rolando dentro dele lá não é sangue, não. Aquilo lá tem um negócio tão grosso ali dentro que é impossível ali a gente conseguir fazer aquilo dissolver. E o coração dele está trabalhando muito, muito forte. E a pressão dele não tem como abaixar, a pressão dele não tem como, sabe, a gente conseguir a fazer o diagnóstico do que está acontecendo com ele, porque eu, como médico, eu posso dizer para você que aquilo ali não vai aguentar muito tempo. A qualquer momento ele vai ter uma parada cardíaca e ele vai morrer, tá? Aí ela pegou e falou assim, doutor, você tem mais alguma coisa para dizer? Porque eu preciso arrumar as coisas para o casamento. Ele olhou para ela e falou, menino, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando para você. Ela falou, não, eu estou entendendo sim, doutor. Eu estou entendendo sim, porque Deus me fez uma promessa. Disse que eu iria conhecer um rapaz que aparentemente eu já ia ver algum problema nele e que eu iria casar com ele e eu vou casar com ele. Aí o doutor olhou e falou assim, então você é mais uma louca, igualzinho a ele. Eu falei assim, doutor, você tem mais alguma coisa para dizer? Ele falou, tenho sim. Se você conseguir chegar no dia do seu casamento, você pretende ter filho? Ela falou, é lógico, todo mundo que casa quer ter filho. Ela falou assim, com aquele ali não. Porque a máquina de hemodiálise o deixou estéril. E os comprimidos que ele toma dão deformação no feto. Mesmo que ele conseguisse, porque não vai conseguir, porque ele já está estéril, você teria um risco de 90% da criança nascer problemática. E ela olhou para ele e disse, tem mais alguma coisa para dizer que eu ainda preciso terminar de arrumar as coisas do casamento. Ela virou as costas
e foi embora. Deixa eu dar mais um recado de Deus para a sua vida. Não dê ouvidos para a voz do inimigo. Toda vez que o inimigo levantar, como Jairo um dia chegou diante do Senhor e ele estava voltando para sua casa e começava a gritar: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu, já está morta. Isso é voz do inimigo, irmão. Creia num Deus que ainda realiza milagre nos dias de hoje. Jesus, mesmo sabendo que aquela menina estava morta, ele disse para Jairo: Jairo, crê somente. Sabe o que Jesus estava falando para Jairo? Mesmo que o mundo inteiro não acredite, se você acreditar, eu entro lá, eu mudo a história e eu faço tudo novo. Foi isso que ela fez. Ela virou as costas e foi embora. O tempo se passou e nós nos casamos. Em cima daquela cadeira de hemodiálise, mas nós nos casamos. Antes que o Senhor me arrancasse dali, minha esposa veio a ficar grávida do meu primeiro filho. O nome dele é Lucas. Passados 6 meses que ela tinha ficado grávida, o Senhor me arrancou daquela cadeira de hemodiálise, restaurou a minha saúde. E quando a minha esposa foi para a maternidade, eu estava lá, dentro da sala do médico. Só que antes do Lucas nascer, e quando ela ficou grávida, eu ainda estava na cadeira de hemodiálise e o médico mandou chamar ela e falou para ela: você é uma irresponsável. Eu não disse para você que os comprimidos dão deformação no feto, essa criança vai nascer doente, problemática, e vocês ainda vão ter, olha, muito problema para cuidar dessa criança. Mas numa noite, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó visitou a minha esposa numa madrugada e disse para ela: filha, eis que estou te dando um varão, e esse será formoso como foi Moisés. E naquele dia, quando eu saí dali, Deus restaurou a minha saúde, me levantou, me colocou em pé. Aquele dia eu estava dentro do consultório médico, lá dentro da sala de parto, ao lado dela. E quando o médico cortou ali a barriga dela para tirar o Lucas saiu dali de dentro, com os 2 olhos abertos, sorrindo para o médico. E eu tive que ouvir da boca do médico. Ele disse: em todo esse tempo, eu nunca fiz um parto de uma criança tão formosa como essa. Era gente que subia e descia para ver a criança que tinha nascido. Eu costumo dizer, né, em meio a uma brincadeira, que todo mundo quando chega, né, quem já teve filho sabe como é. Vai lá para ver, aí fica lá naquele vidro, aí tem um monte de criança lá, você não sabe quem que é o seu filho. Eu costumo dizer que todo mundo nasce com cara de joelho, né? Mas o Lucas era diferente, pastor. O Lucas, quando ele nasceu, todo mundo chegava e via, tinha uma luz que resplandecia dentro daquele lugar. Era uma coisa tão linda, tão maravilhosa. O Lucas nasceu com os olhos claros, a minha esposa tem um olho claro, ele nasceu com os olhos claros, branquinho, sorrindo, lindo, maravilhoso, formoso. Eu não sei como foi Moisés, mas Deus disse que era formoso como foi Moisés, e essa criança foi linda e formosa como foi Moisés. Passado 2 anos, minha esposa ficou grávida de novo, do meu segundo menino, Jonatas, e nós resolvemos que ali nós não teríamos mais filho. E aí eu fui marcar no final de ano para mim poder fazer a cirurgia, operar, e o médico chegou e disse que não tinha mais vaga, a vaga era só em janeiro. Aí, Natal, passagem do ano, né? Em janeiro ela ficou grávida de novo. Ai. Aí depois de 9 meses nasce a Vitória. Sabe o que Deus faz? Eu tive 2 meninos, mas dentro do coração dela, ela almejava ter uma menina. E Deus, ele não deixa ninguém, absolutamente ninguém, né, desamparado. Ela queria, Deus proporcionou, depois a cirurgia deu certo, eu fiz a cirurgia, e hoje, para a glória do nome do Senhor dos Exércitos, né,
eu estou com a minha família aqui na minha casa, né? Eu tenho a minha esposa linda e maravilhosa que intercede pela minha vida, aonde Deus tem me levado para contar o meu testemunho de vida. Eu passei muito tempo na itinerância, andei esse Brasil, preguei em muitos lugares, levei a mensagem do Senhor, continuo pregando em congresso, continuo pregando em aniversário, continuo pregando e fazendo a obra do Senhor por onde Ele tem me levado, né? Hoje o Lucas está com 13 anos de idade, o Jonatas está com 11, a Vitória está com 8 anos de idade, e eu estou com 21 anos de caminhada pregando o Evangelho. Nunca nesses 21 anos eu saí da presença desse Deus lindo, desse Deus maravilhoso. O que eu tenho para dizer para vocês: confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, confia nele de todo o teu coração, porque Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele pode fazer muito além daquilo que pensamos ou que imaginamos. O Deus que nós servimos, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de paz, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de glória, ele é um Deus que faz tudo, irmãos, pela nossa vida. Basta o quê? Basta nós entregarmos a nossa vida nas mãos dele, é o primeiro passo. Foi isso que eu disse lá no princípio, né? Deus, ele desceu aqui, né, como homem na terra, andou como homem, morreu, né, como homem, como cordeiro nosso ali naquela cruz, derramou teu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados. Quando você entrega a sua vida, você é selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, né? O Espírito Santo é o selo da promessa, o selo da passagem para nós entrarmos no céu. Né? Por isso que a Bíblia vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, a quais foi selado, né, para o dia da redenção. Então esteja com ele, ande com ele, porque ele deu uma promessa, né? Na verdade nem é nós andando com ele, é ele andando com a gente, que a promessa foi: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu glorifico o nome desse Deus, glorifico o nome do Senhor, glorifico o nome, né, do pastor Lázaro, que está aí, que abriu aí essa oportunidade para nós estar contando aí um pedaço do testemunho, né, da minha vida. E gostaria de deixar aqui, né, para você aí que quiser, eu vou pedir até para o pastor aí depois colocar o meu contato aí no início, né, do vídeo ou no final do vídeo aí, tá? Para as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente, não só para pregar, para ministrar, mas se você estiver precisando de uma oração, estiver precisando de um aconselhamento, tá? Eu estou aqui para ajudar. Nós estamos aqui na face da terra para ajudar. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso irmão, né? Orar um pelos outros para que haja cura e precisar aí. E eu quero encerrar aqui a minha participação fazendo uma oração aí pela tua vida. Amém? Soberano Deus e Pai, Deus, obrigado, Senhor, Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, Pai querido, na minha vida. Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado com a destra da tua justiça. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz e nos garante que o Senhor derramou teu sangue precioso naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ter vida, Senhor, e vida em abundância. Pai, aqueles que precisam de uma cura, de um milagre, de uma libertação, Deus, vai de encontro, Senhor, ó Pai querido, a estas vidas que estão nos ouvindo, Senhor. Pai, aqueles que precisam de um milagre urgente, o Senhor é Deus que ainda realiza os teus milagres nos dias de hoje. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje, nos dias atuais. Deus, aquele que tiver com câncer alojado, Senhor, ó Pai querido, no teu corpo, pela autoridade que há sobre o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós anulamos unidade no mundo espiritual. Aquilo, Senhor, ó Pai querido, que o teu povo tem amado ao Senhor, eu peço ao Senhor, vai de encontro. Deus, coloca a tua mão, Senhor, Pai querido, e tudo aquilo que o médico já deu, Senhor, Pai querido, a palavra dizendo que não tem mais jeito, Senhor. O Senhor é aquele que confunde a medicina, o Senhor é aquele que reverte o quadro e a situação, como um dia o Senhor fez na minha vida, Senhor. Hoje eu tenho a minha saúde restaurada 100%. Oh Deus, em nome de Jesus, eu selo um milagre na vida daquele que necessita milagre nesse dia. Receba o milagre do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Fica na paz do Senhor. Amém. Jesus. Que honra. Amém.
Muito obrigado. Que testemunho maravilhoso, meu querido. Vai servir para muitas pessoas aí, vai edificar vidas. Eu agradeço de coração. Eu vou colocar o seu banner, pode ficar tranquilo, né, da divulgação do trabalho do irmão, que é maravilhoso o que Deus fez na sua vida, foi surreal, muito bom. Então é só Deus faz isso. Que Deus te abençoe. Amém. Tá bom, meu querido? Muito obrigado de coração. Amém.